Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos ao e-mail de hoje? O e-mail dele, ele diz assim: Cara, fala aí, velho. Fala aí, mano. Descobri seus vídeos por acaso, agora há pouco. Ainda não assisti nenhum deles inteiro, mas já venho agradecer. Acabei de passar por um grande baque no campo amoroso. Achei quase inacreditável o quanto cada tema de cada vídeo parece se encaixar em algum aspecto da minha história. Então, olha, veja bem. Então, é isso que eu digo. A gente sempre pode aprender com as outras histórias. Então, antes da gente agir pelo impulso de escrever o e-mail, por que não assistir outros, né, que você acha que pode se encaixar com a sua história antes de escrever o e-mail? Assim você ajuda. Você não espera tanto para receber a resposta e aí diminui a fila de espera, né, no canal aqui. Não que eu reclame por você enviar e-mail, óbvio que não. Eu só fico pensando que quanto maior a demora, é pior para quem envia, né, que tem que ficar esperando muito tempo e tal. Então, se a gente puder olhar os e-mails, os vídeos antes, de repente tem alguma situação que responda à situação conflituosa, responda às questões pelas quais estamos passando, sem que haja necessidade da gente enviar o e-mail. E assim a gente ajuda a diminuir a fila de espera. Vinha sendo traído há alguns meses pela minha mulher com um cara que tinha adicionado ela, ou ela a ele, não sei ao certo, no Facebook. Nossa relação estava debilitada por uma série de dificuldades ao longo de 10 anos de namoro e casamento, tanto coisas financeiras como dificuldade de sentar e conversar. Brigas constantes, muitas vezes agressivas de ambas as partes. Mas, sobretudo, de uns 2 anos para cá, eu realmente vinha tentando mudar meus hábitos, resgatar nosso romance, talvez tarde demais, talvez só depois de ter percebido que estava perdendo-a. Mas eu sempre me mantivera fiel, e talvez isso seja o que mais me machuque, porque embora eu também tenha cometido inúmeros erros na relação, os maiores deles relacionados a uma dificuldade absurdamente grande de expressar sentimentos adequadamente, tenho uma tendência a não verbalizar sentimentos positivos e a guardar sentimentos negativos até eles explodirem num palavrão. Não consigo simplesmente sentar e falar amenamente sobre o que está me incomodando. Nunca a atraí, embora tenha tido oportunidades claras de receber convites diretos mesmo, de mais de uma vez e com mulheres muito atraentes até. Olha, então, meu querido, essa dificuldade sua aí, não é, de expressar sentimentos adequadamente, você precisa, sabe, rever isso, às vezes até conversar com um psicólogo sobre isso, porque essa dificuldade de expressar o que sente. O que aconteceu, o que fez com que você buscasse se fechar desta forma e não conseguir expressar-se, não conseguir expressar o seu sentimento, de fato como você vê a situação, como você sente as coisas. Então, esta dificuldade, porque assim, não é virar aquele chiclete ou aquelas pessoas que falam por falar. Porque tem gente que fala por falar. Fica, não é? Conhece alguém hoje, amanhã já está falando amor, amorzão, é isso, é aquilo. Então, você fala, nossa, mas como assim, né? Sabe, a pessoa que fala por falar. Então, não é isso. Mas a gente expressar sentimento é muito bom. A gente se sente bem porque a gente está expressando algo que de fato a gente sente. Então, a gente expressa algo que de fato a gente sente. E é bom também para outra pessoa, sem dúvida alguma. Quem que não gosta de ouvir? Quando você ama alguém,
tudo que você mais quer é ouvir que a pessoa também te ama, não é? E isso faz muito bem. Isso aí nos edifica. Isso aí vai alicerçando a própria relação. Essas atitudes, você poderia dizer, André, mas o que adianta ficar falando se eu conheço... tem muita gente que fica justificando isso. Eu conheço um monte de amigo meu que fala, porém é infiel. Não é preferível eu ser fiel do que o cara que fica falando? É o que eu estou dizendo. Tem gente que fica falando, vive só no mundo das palavras, mas as palavras muitas vezes não correspondem às atitudes. Então a gente sempre tem que buscar este equilíbrio. A gente tem que ter atitudes, não é? Óbvio que sim, atitudes de respeito, de consideração, mas por que também não ter palavras? Por que não ter, não é, expressar aquilo que você sabe que está dentro de você? Se você sabe que aquilo está dentro de você, você está sendo tão verdadeiro, então qual a dificuldade de verbalizar isso? Por que essa dificuldade em verbalizar algo que está dentro de você? Não é algo que não está. Por exemplo, eu não consigo verbalizar algo que não está dentro de mim. Isso eu já não consigo. Eu sou muito transparente nas minhas ações, nas minhas palavras. Eu não vou falar, nossa, amiga, como você está linda. Não é? Também não vou cometer o sincericídio, aquela pessoa que é tão sincera que acaba machucando os outros. Mas a gente encontrar sempre um meio termo, principalmente com quem a gente ama. Então você é o que eu repito, estou sendo repetitivo nisso. Mas com esse propósito, você só está verbalizando algo que está dentro de você. Então por que esta dificuldade? Orgulho? Medo? Bom, eu já sabia intimamente que estava sendo traído há meses. As evidências eram fortes, desde o fato principal dela passar horas diárias no Facebook conversando com um contato masculino a quem supostamente ela não tinha qualquer vínculo não virtual. Até eu chegar em casa num dia em que ela deveria estar de plantão e perceber que ela não tinha ido trabalhar, mas que também não estava em casa, e ela não conseguir me dizer onde tinha ido. Passando por eu ter encontrado brinquedos eróticos nas coisas dela e ela ter ficado muito nervosa com minha descoberta. Ou seja, fui um típico corno manso durante meses. Não queria acreditar nas evidências. No começo de dezembro, tentei fazer sexo com ela e ela começou a chorar durante a relação. Me disse que queria conversar. Eu não quis ouvir. Botei a cueca e fui dormir com o coração partido, sabendo que tinha provocado o choro e o que viria a ser revelado, se ela tivesse coragem na conversa. Por várias vezes ela ficava conversando com ele. Mas por que você não deixou ela falar? Meu querido, porque eu não entendo isso. Ela começou a chorar, disse que queria conversar, você não quis ouvir. Então, você estava fugindo. Você foge do que você sente, você não quer expressar, e você foge inclusive do que ela quer dizer. Então, talvez realmente aquele questionamento que eu falei, será que você não expressa porque você tem medo? Porque aqui você estava com medo do que você ia ouvir. Então você preferiu fugir e não ouvir. Então quando você não verbaliza, é por quê também? Porque é medo também? Medo do quê? O que deixa você com medo do que você sente? O que aconteceu na sua vida que causou medo em você? Daquilo que você sente. Você tem medo daquilo que está dentro de você. Por isso você não verbaliza. Porque verbalizar é assumir o que está dentro de você. E ouvir o que ela tem a dizer é assumir o que está dentro dela. Ai, que louco, né? Mas é assim que funciona.
Então por que esse medo? Por várias vezes ela ficava conversando com ele no Facebook na minha frente. Claro, meu querido! Ela estava querendo dar de todas as formas, realmente chegou num ponto que, enxerga. Já que você não quer ouvir, enxerga. Eu sabia o que estava rolando ou prestes a rolar. Não estava prestes a rolar. Para com isso. E me martirizava com isso. Nestes últimos meses de relação, passei a beber muito. Enchia a cara de cerveja ou vinho e desmaiava na cama enquanto ela ficava no computador conversando com ele. Ah, tá vendo? Gente do céu, o que é isso? Meu querido, o que é isso? Por favor. Tudo porque não quer ouvir? Tudo porque tem medo de ouvir o que de fato está acontecendo? A verdade liberta. Né? A verdade, por mais que doa, é muito preferível a uma vida de mentiras, onde depois, então, para disfarçar essas mentiras, eu preciso me enfiar na bebida ou outros vícios diversos para maquiar esta realidade que está estampada na minha cara e a qual eu tenho medo de enxergar. Era o único modo de eu conseguir dormir à noite. Sentia um aperto gigantesco no coração a cada barulho no teclado. E continuava sem tomar atitude. A atitude de bebê é uma atitude de fugir do problema. Fugir da situação. Até que um dia não pude mais ignorar os fatos, sentei no PC e ela tinha esquecido, ou deixado de propósito. Provavelmente. Provavelmente ela deixou de propósito. A página aberta enquanto foi tomar banho. A conversa era longa, mas eu estava tão tonto, tão debilitado, tão desmoronado que só consegui ler 3 frases. Tenho medo que seu marido descubra. Primeira frase. Segunda frase. Da próxima vez... enfim, não vou ler isso aqui porque às vezes tem até adolescente que... Enfim, é uma coisa relacionada a sexo, tá? Da intimidade dos dois lá. E a terceira frase, este mês não tomei remédio. Fiz tudo o que esperava-se ou não. Puxei pelos cabelos do banheiro, estapeei, joguei as roupas no quintal, mandei para a casa da avó e de noite liguei desesperado dizendo que não sabia viver sem ela, querendo saber se estaria disposta a uma nova tentativa. Ela não me procurou em momento algum. Se dizia e se diz arrependida. Jura que, àquele momento, já estava evitando o amante, que ainda me ama e está disposta a rever seus erros, mas em momento algum demonstra isso de modo palpável. Nos encontramos uma primeira vez e foi um desastre. Tínhamos decidido nos encontrarmos em um local público para evitar escândalos, mas ela foi disposta apenas a justificar a traição nos erros que sei que cometi. Gritava a cada momento em que eu refutava alguma acusação ou tentava ponderar algum ponto. Não teve sequer preocupação com o fato de quem passava por perto podia ouvir o que estava rolando e deduzir a razão da conversa. Digo, que eu era um homem traído correndo atrás da mulher infiel. Me senti muito pior, mais humilhado, mas ainda marcamos outra conversa. Nesta, já chegou muito mais pacífica e disposta a ouvir. Fomos a um parque público, famoso da cidade, conseguimos conversar. Confesso que eu me senti bem ao lado dela naquele momento. Acabamos por decidir retornarmos de forma incipiente, apenas saindo para passear aos fins de semana, continuando morando separados, tentando tornar nossas relações sexuais mais frequentes do que sempre foram. Um dos problemas que atravessaram nossa história, o sexo era muito raro. E mais apimentadas, voltando a compartilhar senhas, entre outras normas. De qualquer forma, ainda me sinto imensamente abalado, apático com os amigos e colegas de trabalho, estava indo muito bem na faculdade e não sinto mais ânimo para estudar.
Não tenho de modo algum confiança de que estou fazendo a coisa certa, mas ao mesmo tempo tenho a sensação de que qualquer decisão que eu tomasse seria igualmente ou piormente errada. Digo, sei que há coisas certas a fazer nesta situação e provavelmente ter me arrastado atrás dela não foi a mais certa, dadas as circunstâncias da história. O modo como a traição ocorreu, o tempo que durou, a postura dela antes e após a descoberta. Meu querido, ninguém pode julgar você por isso. É o seu coração. Então, pare de se martirizar agora, pare de se torturar e se autoflagelar e se martirizar, porque, o certo, de acordo com o que fez, com que isso, com que aquilo, não sei o quê. Só de fato quem está envolvido sabe, se merece uma segunda chance, como foi, como que não foi, qual é o propósito que está sendo colocado nessa nova tentativa, que foi colocada como possibilidade de acontecer. É só a pessoa envolvida. Aqui, quando eu me coloco e falo, para com isso, que eu fico nervoso com aquelas histórias de traição, tal, não sei o quê, é quando a traição é evidente, a traição está acontecendo, e a pessoa quer inverter o jogo e ainda quer mostrar que o outro é que está errado, que o outro é isso, que o outro é aquilo, fica com historinha como se a traição não tivesse acontecido. Ela estava querendo mostrar para você. É diferente a situação. Por isso que aqui eu não estou assim fazendo tanto, ou ficando nervoso. Onde já se viu você voltar com uma mulher que fez isso, que fez aquilo? Eu estou percebendo um outro nível na história, na sua história. É uma outra situação. Por isso que eu digo que cada caso é um caso. E mesmo assim, é você que tem que chegar a essa conclusão e ninguém pode te condenar por isso. Ninguém pode falar que você, como você está errado, porque numa relação, a relação é constituída de duas pessoas, ponto. Os outros que querem pôr o bico ali, eles não estão no íntimo da relação, na dinâmica que funciona o relacionamento. Então, é você que tem que chegar a essa conclusão e para também de ficar aí pensando no que os outros vão falar ou vão deixar de falar. Você tem que ter uma postura crítica, sim, sem dúvida. Ora, agora, como que está o andamento agora? Ela de fato está demonstrando propósito de mudança, de arrependimento pelo que aconteceu. Estamos chegando num consenso do porquê isso também aconteceu, embora a traição não seja justificável, mas chegarmos num consenso do como chegamos a este ponto, a ponto da traição acontecer desta forma, enfim. É você que tem que chegar nessas respostas e a partir daí tomar as atitudes como vocês estão fazendo, é o que me parece aqui, com muita maturidade. Aliás, uma coisa que me incomoda muito é isto. Após a descoberta, ela tentou várias vezes minimizar o que tinha ocorrido. Disse num primeiro momento que o caso tinha durado apenas dias. Chegou a afirmar que tinha sido só sexo oral. Depois percebeu que a história não fechava com tudo que eu já tinha descoberto e passou a dizer que começou em setembro. Enfim, Aí é que tá. Então, isso não é legal. Já foi descoberto? Tá. Então fala certa a história, quando começou. Essas mentiras de fato fazem mal. Essas mentiras, porque depois você percebe, você fala, são pequenas mentiras que depois constituem as grandes desconfianças. Acredito que só tenha sido este caso. Ela nunca me deu motivo para desconfiar de outro e desde cerca de 1 ano e meio atrás que desconfio exatamente deste cara. Mas a postura de tentar minimizar o caso me parece ao mesmo tempo uma evidência de que não está arrependida coisa alguma e uma vontade de transferir para mim toda a culpa de tudo que deu errado. Não que eu não admita por mim próprio uma boa parcela de culpa. Tá, então aí já é um outro aspecto. Esse aspecto, de fato, eu assino embaixo, concordo com você. Traição não se justifica, a gente pode chegar em algumas conclusões do porquê aconteceu, mas o erro maior sempre é de quem traiu. Esse é o meu ponto de vista. Tá? O erro maior é sempre de quem traiu.
Tá, tem parcela de culpa, já que a relação é constituída de duas pessoas. Tá, eu tenho que enxergar também a minha parcela de culpa, o que estava acontecendo, enfim, não é? Onde eu falhei também, mas sempre a parcela maior é de quem traiu. E, portanto, o propósito de estabelecer a mudança tem que ser maior também da pessoa que traiu. Então, a disposição, lógico que a disposição tem que ser dos dois, né? Se você sente que você não tem disposição para continuar uma relação porque você será extremamente desconfiado, paciência, não tem o que fazer. As duas pessoas têm que ter disposição. Uma de não cometer mais aquilo e de fato reconhecer, né, e arrepender-se pelo que cometeu, e a outra pessoa de se perdoou, então agora daqui para frente eu não vou ficar voltando naquela questão lá de trás. Eu não vou ficar, não é, olhando você a partir daquilo que a gente já superou e decidiu superar e iniciar um novo processo a partir daquele fato. Como disse, ainda não assisti seus vídeos, pretendia escrever apenas 5 linhas e escrevi uma carta. Embora muita coisa, tanto da parte dela quanto da minha, eu ainda tenha omitido. Tudo bem. Mas fiquei surpreso, como já disse, pelo fato de que cada descrição de vídeo parece se referir a um ponto específico meu. Seja sobre se arrastar, seja sobre o amor ser a opção ou a falta dela, seja sobre a dificuldade da outra parte em reconhecer as suas próprias culpas, seja sobre a autoestima. Outra coisa que, mesmo sem ver os vídeos, já me ajudou foi ler os comentários de muitos outros caras falando que estavam passando por coisas parecidas. Eis o princípio deste canal. Aprendermos uns com os outros. E eu fico extremamente feliz ao ler isso. Como diz o ditado, mal de muitos consolo é. Eu sei que não sou, mas me sentia a pior maçã podre de um cesto de maçãs baratas. Não é mesmo. Mas realmente, às vezes, a gente sabe que a gente não é, mas o sentimento insiste em permanecer e nos puxar para baixo, justamente porque mexe com a autoestima, né? Principalmente o homem começa a se sentir menos másculo, mexe com virilidade, enfim, é aquela coisa que mexe. Então você sabe que você não é, mas o sentimento insiste em ficar cutucando ali. Talvez saber que infelizmente eu não sou o único a passar por isso e que não sou visto de fora da maneira torpe e indigna como tenho me visto de dentro, me ajude a lidar com isso daqui para frente. Claro, meu querido, não é? Pelo amor de Deus, exatamente, de dentro você se vê assim. Você se vê como a última maçã. Então, tenha certeza disso. Eu que estou de fora, não é? E como qualquer outra pessoa, não é porque eu trabalho com autoajuda, não, porque se você acompanha os vídeos no canal, você vai ver que eu falo na cara e não fico aqui passando a mão no ego de ninguém, não. Então não ficaria falando pra você, bonitinho, se assim eu não tivesse consciência plena de que nós, como seres humanos, temos a nossa dignidade humana e o nosso valor independente da outra pessoa ter nos valorizado ou não. Então é por isso que eu estou dizendo a você, sim, então eu como uma pessoa de fora estou dizendo a você, sim, você não é esta maçã podre. Você tem um valor imenso. É que a gente costuma se valorizar, a gente faz esta autovaloração, a valoração de si passa pela valoração do outro. Então, conforme o outro me valoriza, conforme o outro gosta de mim, conforme o outro me respeita, então é onde eu consigo desenvolver também o meu alto valor. E não deveria ser assim. Porque tem muita gente que vai agir com extrema falta de princípios, de caráter em relação a nós.
E se diante dessas pessoas que agem desta forma, a gente se desvalorizar, estaremos perdidos. Por isso que a gente tem que ter essa capacidade de perceber o nosso valor, independente do quanto as outras pessoas nos valorizem. É claro que, como vivemos em sociedade, é óbvio que a gente sempre tem que dar ouvido a como as pessoas nos veem. Né? Até para a gente fazer um processo, muitas vezes, de mudança, um processo de humildade, de reconhecer onde estamos errando e onde podemos mudar. Mas é uma linha muito tênue entre, né, ouvir como as outras pessoas me veem e eu perceber onde eu tenho que mudar e eu me valorizar a partir do quanto os outros me valorizam. Tem que tomar muito cuidado nessa divisória aí de um aspecto para o outro. Talvez saber que, infelizmente... Tá, isso aqui eu já li. Obrigado pela dedicação de perder parte do tempo para se dignar a quem não consegue mais se dignar a si mesmo. Mas então, né, saiba do seu valor. Saiba e tenha consciência do seu valor. Obrigado mesmo, em lágrimas, e aí ele assina. Meu querido, eu espero que essas lágrimas já possam, né, estar lá atrás, fazendo parte do seu passado, e que agora você já esteja com um sorriso nos lábios. Assim realmente espero. Não que as lágrimas não venham fazer parte mais da sua vida, porque a nossa vida, ela não é, eu passei por uma situação e agora nunca mais eu vou sofrer. Assim fosse. O sofrimento, ele caminha lado a lado com a alegria. Não é? Assim como derrotas caminham lado a lado com as vitórias. Perdas caminham lado a lado com as conquistas. Assim é o processo que constitui o nosso viver. Inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog Ponto de Vista, do Ponto de Vista em 5 minutos, do Fragmentos, das sessões, né, das listas de reprodução aqui do canal Ponto de Vista. Muito obrigado e um forte abraço.